Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos que foi escrito pela irmã Lidiane Machado para o Manancial. E o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não foi eu quem escrevi esse texto tão bacana que nós vamos estudar hoje, foi a irmã Lidiane, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, acho que a gente pode iniciar pedindo ao Senhor que nos instrua e nos capacite e faça com que nós possamos entender a importância de ter objetivos divinos em todos os aspectos, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos falar contigo através do seu sangue vertido na cruz. Te agradecemos demais, Pai, por essa liberdade que nós brasileiros temos, que nós possamos realmente aproveitá-la. Senhor, que tu nos ensines a ter objetivos e que os objetivos que a gente propõe para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, sejam objetivos divinos e não só os nossos, que passe pelo seu crivo. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso versículo de hoje, a nossa porção bíblica é muito pequena e é um versículo muito conhecido dos irmãos. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Que na minha Bíblia é um pouco diferente da Bíblia da maioria das pessoas. O significado é o mesmo. A minha versão é a versão transformadora e diz assim, ó: ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. E certamente a Bíblia da maioria de vocês é aquele que diz assim, ensine a criança o caminho que deve andar, né? E mesmo quando for, ele não vai se desviar dele. Mas são ditos com outras palavras, mas é a mesma coisa, que é o quê? A gente tem que ensinar os nossos filhos a não ter outro objetivo a não ser o caminho do Senhor. E a irmã Lidiane Machado escolheu esse versículo, por quê? Porque o título que ela deu ao devocional é Pais instruindo conforme os objetivos divinos. Ela conta assim, que quando a gente toma posse das verdades transmitidas pela palavra de Deus, e quando a gente toma posse daquilo que está escrito neste versículo especificamente, a gente tem que compreender o quê? Que esses objetivos não são necessariamente aqueles que a gente tem na nossa visão de mundo como pai, como mãe, né? Como pessoa responsável, avós que criam netos, sobrinhos que criam tios que criam sobrinhos, enfim. As crianças que são sob a nossa responsabilidade, a gente tem que entender que os nossos objetivos não são necessariamente aqueles objetivos que o Senhor tem para eles, né? Muitas vezes, de uma forma muito legítima, muito bacana mesmo, o que a gente faz? A gente traça caminhos, traça planos, objetivos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para as crianças que nós temos sob a nossa tutela. Para quê? Para que eles sejam pessoas bem-sucedidas, para que eles se deem bem na vida, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter em mente o quê? Que qualquer objetivo, qualquer um, que a gente traçar para uma criança, para um filho, tem que ser um objetivo que passou pelo crivo de Deus e Ele aprovou, né? Nós temos que levar em oração tudo o que queremos dar para os nossos filhos, porque assim, quem não quer colocar o filho no judô, no inglês, a filha no balé,
o cursinho, isso, aquilo, né? Que as crianças às vezes têm tantas atividades que elas não conseguem nem brincar, né? Não tem aquele ócio que é útil, que é preciso para você refletir sobre as coisas, enfim. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, né? Então a gente leva na escola, sai da escola, leva para o balé, ou leva para a escolinha de futebol, ou leva para não sei o quê, e corre, 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 e essa criança vai seguindo os objetivos que a gente tem para ela, e a gente não pergunta para Jesus se é aquilo lá que é importante para a vida da nossa criança, do nosso filho, do nosso neto, enfim. Por quê? A gente já tem um padrão pré-estabelecido do que é uma pessoa bem-sucedida. Então a gente entende o quê? Que não, meu filho vai ter que estudar inglês, vai ter que fazer curso de informática, vai ter que fazer faculdade, é isso, isso, isso. Porque a gente já tem o padrão do que é felicidade, né? O que é sucesso, o que é se dar bem. Mas a gente esquece que quem tem este padrão para os nossos filhos é Deus, né? Por mais que nós sejamos bem intencionados, eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo aqui uma apologia ao ócio geral, né? Que a gente, não vamos colocar a pessoa na escola, não vamos fazer curso, não vai deixar fazer curso nenhum, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que nós temos que entregar em oração os nossos filhos e os nossos objetivos para que o Senhor nos conduza, né? Porque é do Senhor sempre a palavra final, né? Como eu sempre digo, né? Os irmãos sabem, eu sou assistente social e uma mãe tinha muitos planos para um menino que eu atendi, né? E conversando com ele, eu perguntei, quais são os seus planos? E ele disse, eu quero ser motorista. Falei, mas você não quer fazer faculdade? Que era isso que a mãe tinha idealizado para ele, né? Você não quer fazer faculdade e tal? Que era assim, inclusive uma pessoa atípica, essa mãe, em relação a outros meninos que eu atendo, porque tinha uma condição melhor, né? Então ela tinha aquele plano traçado para o menino. E o menino falou, não, eu quero ser motorista de caminhão. Olha só. Então, assim, existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a nossa vontade, a vontade do filho, a vontade da criança, mas na verdade, a vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus, sempre. Como diz a palavra, né? A gente pode fazer um monte de plano, mas de onde que vem a resposta certa? Do Senhor, só dele. A gente vive num mundo assim, onde é preciso ter, né? Nós vivemos um mundo materialista. Se você não tem as coisas, você não é valorizado. A gente quer consumir, se a gente tem um telefone X, a gente vai querer um outro ano que vem. Se tem um notebook Y, quer o outro no ano que vem. A gente quer trocar o fogão, a geladeira, tudo para tudo mais moderno, o relógio de marca, enfim. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que consome demais e assim, a maioria das pessoas se acha a quarta pessoa da trindade, né? Tipo, sou mega master plus, sou quase um deus, eu decido tudo, eu tenho controle de tudo, eu sei como resolver todas as coisas. Então a gente acaba desenhando projeto de vida e quer o quê? Que Deus ajude a gente a alcançar cada um deles. A gente não pergunta para Deus se é para fazer, mas a gente quer que Ele nos ajude a conquistar aquilo que nós planejamos, né? Como se a gente pegasse o Senhor, né? Tá dentro de uma lâmpada, o Jesus Cristo é o gênio da lâmpada. Aí você faz o pedido, Ele vem e realiza, né? Não é assim que funciona, porque o Senhor não está ao nosso dispor para realizar os nossos desejos. Ele pode sim realizar tudo que Ele quiser nos dar, Ele pode dar, né? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o grande eu sou, Ele sempre existiu, sempre existirá, e todas as coisas pertencem a Ele. Então Ele pode nos dar, mas Ele pode dar o que a gente quer,
Ele pode dar o que a gente necessita e ele pode não dar nada, né? Porque não é plano dele e ele tem propósito para todas as coisas. Então, a nossa tendência como ser humano é olhar para esse versículo aí que a gente acabou de ler, né? Para instruir a criança e acreditar que todos os objetivos são as nossas expectativas, aquilo que a gente tem para a vida da criança, para a vida do filho, para que ele concretize as nossas expectativas na vida dele. Então, eu não consegui estudar, eu quero que meu filho estude. Eu não fiz inglês, mas meu filho vai fazer. Meu filho vai fazer inglês, porque isso é importante. Eu nunca fui para o exterior, mas meu filho vai, porque é fundamental. Eu não fiz faculdade, mas meu filho vai fazer. Eu não quero que meu filho passe pelas privações que eu passei. Então, na verdade, a gente não tem que querer nada, a gente tem que submeter todos os nossos sonhos à vontade de Deus, né? Porque a gente quer o bem dos nossos filhos, é lógico que a gente quer, a gente ama mais do que a nossa própria vida. O filho é um bem tão precioso para nós, mas se a gente quer o bem dos nossos filhos, então o Senhor quer muito mais, né? O Senhor nos ama e nós temos que entender isso. Então, muitas vezes a gente acha que Deus pode tomar conta de tudo, mas os nossos filhos tomamos conta nós mesmos. Não é assim que funciona, né? Nós temos que colocar a vida dos nossos filhos na mão do Senhor e pedir a Ele que nos direcione para que nós possamos direcionar os nossos filhos, né? Então, muito mais do que concretizar projetos, os projetos dos pais para os filhos, a gente tem que ter na mente o quê? Os planos do Senhor para as nossas vidas. Porque esses planos são muito maiores que os nossos e sempre tem um final, o objetivo final, que é a eternidade, né? Porque não adianta a gente ganhar o mundo, como diz a palavra, e perder a alma. O que adianta o seu filho ser bem-sucedido, falar várias línguas, ter viajado, ser lindo, maravilhoso, ter tudo, mas não tem Jesus Cristo? Não adianta nada, né? Então, a gente não pode ficar restrito à riqueza que este mundo tem, né? Não é esse o final que nós precisamos, na verdade, né? A gente precisa da eternidade, de Jesus Cristo, de estar salvo, para um dia a gente poder estar lá na Nova Jerusalém. É isso que nós temos que desejar como prioridade para os nossos filhos, né? Como diz lá em Jeremias, versículo também muito conhecido dos irmãos, que é Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então o Senhor tem planos para nós maravilhosos, tem planos maravilhosos para os nossos filhos. Mas nós temos que submeter todas as nossas estratégias ao crivo do Senhor. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. O maior sucesso que nossos filhos podem alcançar é viver uma vida eterna com Cristo. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa, um abraço fraternal. Por quê? Porque tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. E, irmãos, eu quero que vocês se lembrem também que em 2022 você deve crer que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E, lógico, saberão instruir os filhos conforme os objetivos de vida. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é, ó, gratidão.